Boa noite. Saúdo a todos com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Muito bom esse tempo com os irmãos, um bom tempo de conversa aí, pelo menos com alguns mais, né? Poder compartilhar, né? Algumas experiências, tirar algumas dúvidas, aprender de Cristo. É sempre uma bênção, amados, podermos fazer isso, aprendermos do Senhor Jesus. E poder compartilhar o que nós aprendemos é uma bênção maravilhosa também. Os que puderem, fiquem em pé, por favor, e abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? E há alguns procurando ainda. Evangelho de João, capítulo 4. Leiam comigo, por favor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Obrigado, irmão. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Enquanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, que a Tua palavra entre em nossos corações, nos enriqueça com a Tua sabedoria e com o Teu desejo. E que o nosso coração arda, Senhor, para colocarmos a palavra a outras pessoas. Ah, Senhor, como é bom poder ouvir as pessoas após anunciarmos: Este realmente é um Salvador maravilhoso. Muitas vezes, Senhor, negligenciamos isso. O Senhor sabe o quanto. Mas arda o nosso coração, haja transformação, haja derretimento, haja livramento, Pai amado, de todo o que nos impede de proclamar o Teu Evangelho e possamos glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Qual a tua causa ao incomodar outros com as boas novas de Cristo? Qual a tua causa ao incomodar outros com as boas novas de Cristo? Incomodar? Mas Solonilton, incomodar é algo ruim. Às vezes nós necessitamos incomodar, sim. Às vezes nós necessitamos ser um tanto quanto fortes no que nós estamos falando. O Senhor Jesus, vocês sabem, já devem ter lido, em muitos momentos chamou as pessoas de cegas, de hipócritas, porque sabiam a palavra, mas não seguiam. Outros foram chamados à luz, ele deixando bem claro: eu sou a luz. Quem vem após mim não andará em trevas. Não andará em trevas. Cristão, qual a tua causa ao incomodar outros com as boas novas, com o Evangelho de Cristo? Novamente, amados, é importante que seja dito que eu não quero que você seja alguém intransigente, alguém chato. Alguém chato. Conta-se a história de um missionário aí, né? No lado ali de Roraima.
que estava pregando o evangelho, e seu barco acabou parando próximo a uma aldeia lá, e um daqueles moradores acabou recebendo ele em sua casa, e aquele missionário começou a pregar o evangelho, pregou o evangelho, pregou o evangelho, pregou o evangelho, de manhã até a hora do almoço, depois na parte da tarde pregando o evangelho também, entrou pela noite falando do evangelho. Aí aquele homem, né, querendo tentar se livrar um pouco daquele missionário, rapaz, vou ver se eu durmo aqui agora, estou muito cansado, vou ver se eu acordo bem cedo, que para esse homem não me perturbar, vou logo para o campo, logo para onde eu vou trabalhar, para ver se esse homem não me incomoda. Aí acordou bem cedinho, de madrugada, na hora que ele pisou o pé de fora, estava lá o missionário. Você já ouviu do evangelho? Vocês sabem que já conhece Jesus Cristo? Aí começou a pregar de novo o evangelho para ele, né? Chegou um momento lá, antes do missionário ir embora, ele chegou para aquele morador e disse: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? O dono daquela casa disse: é o jeito. É o jeito. Há um exagero? Ok, pode até ter, mas havia uma boa intenção também. Mas nem sempre, amados, esse é o melhor modo. Nós podemos alcançar as pessoas proclamando o evangelho, mas nós não podemos camuflar, nós não podemos diminuir. Muitas pregações têm sido realizadas dizendo que a igreja não prega mais sobre o inferno. Pode até ter sido uma realidade há um tempo atrás, mas hoje nós já vemos uma pregação mais fervorosa, entrando, pegando nesse assunto de modo mais sério. É verdade que muitas igrejas aí, né, dessa linha neopentecostal, têm se afastado nisso porque isso incomoda. É muito melhor dizer que você pode ser uma bênção, que você é herdeiro do céu, que você tem coisas maravilhosas para receber de Jesus Cristo e pronto, porque você alimenta o seu ego, sai de lá cheio de alegria para viver uma vida, uma semana, enquanto você vai descarregando toda aquela alegria para chegar novamente no final de semana, tentar colocar a tomada de novo naquele pastor lá onde ele vai falar coisas boas para o seu ouvido. O problema aqui é a pregação somente para agradar as pessoas, e isto nós não podemos fazer de modo algum. Vemos um maravilhoso exemplo aqui do Senhor Jesus com esta mulher e com este povo, um povo odiado pelos judeus, que não deveria nem sequer ter se detido naquele local, mas Jesus prega o evangelho. Amados, a pregação do evangelho incomoda, às vezes, até mesmo a líderes religiosos, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes por causa da inveja. Você veja que o Senhor Jesus, né, a fama dele estava crescendo, logo no versículo 1 deixa claro que ele teve que sair de onde estava, não é? E estava seguindo para Galiléia novamente, porque os líderes religiosos sabiam que Jesus estava ganhando muito mais adeptos do que João Batista. Jesus resolve proclamar o evangelho em outro local para ter um pouco de paz, ao que parece, se não estou enganado, ter um pouco mais de paz, mas pregar o evangelho. Dirige-se àquele local. O evangelho, amados, pode ser sim travado por conta de liderança religiosa. E aqui, por favor, não quero dar dor de cabeça ao pastor Elton de forma alguma. Sejam sábios. Orem, conversem com ele, pastor, estou querendo fazer assim, o que é que o senhor acha? Porque não é todo meio também, não, pregar o evangelho de todo jeito. Não, vai com calma, vai com calma. Não é de todo jeito, não, tem um jeito certo de se pregar o evangelho, apresentando a Bíblia. Mas tem um pessoal aí que está tentando utilizar certas técnicas aí, que mais enfeita, mais tenta fantasiar realmente a pessoa do que mostrar realmente a realidade da Bíblia. Eu, particularmente, não sou muito chegado. Mas converse com ele. Mas, às vezes, a própria igreja se vê travada, porque, de repente, ela está saindo, está pegando o evangelho. A igreja, uma igreja simples, está crescendo. Pessoas do mesmo movimento, às vezes de outro movimento, começam a botar o olhão, achando que tem alguma coisa errada ali. Esse povo deve estar fazendo alguma coisa de errado. Deve estar um oba-oba lá, deve estar prometendo aí curas, deve estar fazendo coisas que para nós, batistas regulares, não é normal. Por isso é que está crescendo. Não é por causa da oração. Não é por causa do ID. Não é por causa da contribuição. É por causa de alguma outra coisa. O Espírito Santo não tem poder de agir na vida das pessoas. Tem que ter alguma fantasia ali. Estão enganando de algum modo esse povo. Por isso que está crescendo lá. Vamos correr lá para ver o que está acontecendo. E chegam cheios de críticas, de lutas e de tribulações.
trazendo as pessoas. A igreja que ficava na região da Galácia, os Colossenses, se não estou enganado, a igreja de Éfeso também, passaram por lutas nesse sentido aí. Onde a igreja ali naquela região estava crescendo, mas o povo com a religião mais tradicional, não, vamos devagarzinho, não pode ser assim. Tem que ser deste modo, tem que ser deste modo, tem que ser deste modo. A liberdade em Cristo é ceifada para que você entre nos moldes da tradição. E veja, nós somos tradicionais, mas nós não podemos permitir que a tradição seja maior do que a Bíblia, porque tudo se torna tradição com o tempo. Daqui a pouquinho o uso do carrom, o uso do ukulele, ou não? O ukulele vai se tornar tradição aqui nessa igreja. Ok? Se não já for tradição, na verdade. Se não já for tradição. Então, cuidado, orem, perseverem na pregação do Evangelho. Pessoas podem chegar para você caluniando, dizendo que você está pregando errado, como falaram o apóstolo Paulo. Como acusaram até mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Não, você está pregando aí a doutrina de demônio. Não, você está expulsando porque você está possesso pelo maioral dos demônios. É por isso que você está conseguindo fazer essas coisas. O Senhor Jesus foi caluniado. Nós devemos esperar o quê? De líderes religiosos invejosos. Com inveja. E de repente a igreja está crescendo, está amadurecendo, está proclamando o reino de Deus. Olhe para a igreja de vocês. Olhe a quantidade de membros que vocês têm. Se vocês estão satisfeitos com essa quantidade, vocês estão errados. Façam um culto debaixo de uma árvore, mas levem todos para lá, todos quanto possível. Louvem a Deus lá, porque lá a igreja está reunida. Lá o Senhor vai falar a sua palavra, vai usar o seu servo para transmitir sua palavra. Vai trazer as maravilhas da boa nova, do Evangelho de Cristo, para abençoar nossas vidas. Cuidado, amada, a pregação do Evangelho incomoda até mesmo a líderes religiosos. A pregação do Evangelho incomoda, amada, aos que estão ouvindo o confronto com a sua situação de pecado. Quantas vezes eu já passei por isso bastante, né? Lá onde eu estou morando, você começa a falar do Evangelho, a pessoa já... rapaz, sei o quê, tenho que ir ali. Tenho que ir ali. O Senhor está em tuas mãos. O Senhor está em tuas mãos. Ou então, você está pregando o Evangelho, de repente está conversando lá, você entra com a palavra de Deus e a pessoa, rapaz, vocês são muito chatos, sabia? É tudo Bíblia, tudo Bíblia, tudo Bíblia. Pois é, tudo Bíblia mesmo. Exatamente. Porque é por ela que nós vivemos. É ela que faz o nosso coração arder em glórias a Deus. Transmitir a palavra com sabedoria e com conhecimento. Buscarmos a vontade de Deus até mesmo quando nós estamos tristes. Com alguma situação, talvez familiar, talvez lutas espirituais, talvez questão financeira, saúde, o que quer que seja, nós paramos, lemos a palavra do Senhor e aquilo nos conforta. O Santo Espírito age ali em nossa vida. Colocamos um bom louvor, louvamos ao nosso Deus e exaltamos a Ele. Sim, o povo de Deus glorifica a Deus até chorando. Derrama suas lágrimas ali perante o Senhor. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus chegou para aquela mulher, falou da água viva, como eu falei no primeiro dia, na tarde, ela só queria aquela água para não ter mais o incômodo de ir buscar água, de não ter mais sede, mas não era aquilo que Jesus queria transformar a vida dela. Ela se sentiu incomodada, ficou por ali mesmo. Jesus, vamos para uma coisa mais impactante. Cadê teu marido? Eis aqui teu pecado. Eis aqui teu erro. Você não tem marido. Você está vivendo uma vida promíscua, errada. Saia desse meio. Saia desta vida. No entanto, ela, eita, olha só, é profeta, né? É profeta, você é um profeta, né? E a salvação vem da onde? De mim. O Senhor Jesus coloca bem claro, eu sou o Salvador. Coloque isso para os seus amigos. Coloque isso para os seus colegas de trabalho. Quando eles estiverem alegres, quando eles estiverem tristes, mostre isso a ele, rapaz. Lembre de agradecer a Deus. Cadê Deus na sua vida? Mostre a ele o Evangelho, as boas novas de salvação.
Mas você tem que estar preparado para isso. Com licença. Tem que estar capacitado com o evangelho para isto. Caso contrário, você vai ter longas discussões, talvez filosofar, falar de história e de tantas outras coisas, mas de Bíblia muito pouco, ou basicamente nada. Não! É a Bíblia. Sempre a Bíblia. Que o Senhor usa para transformar, para salvar. A pregação do evangelho incomoda líderes, incomoda os que estão ouvindo, incomoda até mesmo a nós, às vezes. Incomoda até mesmo a nós quando nós ficamos tristes por não vermos o resultado. Mas eu prego, eu evangelizo, eu dou panfleto, eu falo de Deus e ninguém aceita. E ninguém aceita. Vá comigo para Atos capítulo 18, por favor. Atos capítulo 18, a partir do versículo 4. Atos capítulo 18, a partir do versículo 4. Livro histórico escrito por Lucas, evangelista, né? No capítulo 18, a partir do verso 4 diz: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, perto ali da sinagoga, colado com a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe dissera: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Percebe que se Paulo tivesse atido somente ao desânimo, aquela raiva que ele teve ali, do povo blasfemando de Jesus, de não aceitar. Eu estou pregando, estou evangelizando, o povo não aceita. Cansei. Calma. Respire fundo, pare um pouco, ore a Deus. Às vezes é assim mesmo, amados. Vocês veem os irmãos do Senhor Jesus Cristo, né? Eles só foram acreditar em Jesus após sua ressurreição, pelo que nós podemos entender. A companhia de Jesus ali, vendo os milagres de Jesus, ficavam incomodados, achando que ele estava louco. Vamos pegar ele e levar para casa, achando que ele estava louco. Ao Senhor Jesus, a própria família não deu ouvidos. Só tempos depois, no amadurecimento, no trabalho do Espírito Santo, na vida deles, é que eles reconheceram. Entendemos que Tiago, entendemos que Judas são irmãos do Senhor Jesus, né? Meus irmãos. Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém, ficou ali naquela igreja, serviu ao Senhor de modo muito forte, muito justo. Devemos nós perdermos a paciência também? Os discípulos chegam para o Senhor Jesus, come. Jesus diz: uma comida tenho para comer, nós lemos. Há algo de mais importante do que apenas comida.
Eu tenho que pregar o evangelho para aquelas pessoas ali. O Senhor Jesus, a princípio, né, com os discípulos, iam só se alimentar ali e ir embora. E o Senhor Jesus ficou quanto tempo mesmo aí? O evangelho diz? Oi? 2 dias. Paulo queria ir embora ali. Estou cansado de pregar para esse povo. Não vou mais ficar aqui. Vou para um outro local aqui para pregar o evangelho. Cansei. O Senhor Jesus, Paulo, calma. Continue. Pessoas já haviam se convertido, já estavam sendo batizadas. E Senhor, calma, Paulo. Fique aí. E Paulo ficou lá mais 1 ano e 6 meses, pregando, fazendo com que aquela igreja pudesse ser alicerçada, crescesse no evangelho. Uma igreja que deu dor de cabeça para ele depois, se você ler a 1ª e 2ª carta de Paulo, né, aos Coríntios. Fora mais 2 aí que nós não temos aqui no nosso cânon, né, na nossa Bíblia. Que se perdeu, a gente entende, então que deixa para lá. Sem problema. Uma igreja que deu dor de cabeça para Paulo depois, mas Paulo pregou e insistiu com ele para que eles vivessem uma vida santa, uma vida justa. Sim, amados. Às vezes a pregação do evangelho incomoda até mesmo a nós. Nós nos sentimos incomodados. Talvez porque você não quer pregar para aquela pessoa que você de repente odeia. Que você não quer. Você vê a lenga-lenga lá em Atos capítulo 7. Filipe vai lá, prega o evangelho, de repente a igreja manda Pedro e João para saber que conversa é essa aí, dos samaritanos estarem recebendo o evangelho. Após eles verem aquilo tudo, o relato diz que eles voltaram pregando o evangelho em todas as aldeias samaritanas, voltando para Jerusalém. Porque Pedro e João, quando vieram de Jerusalém para Samaria, não fizeram o mesmo? Será que era somente a urgência? Eles voltaram pregando o evangelho. Voltaram pregando o evangelho. Em Atos 10, após Pedro pregar o evangelho lá em Cornélio, a igreja no capítulo 11 chama Pedro. Vem cá, Pedro, que conversa essa aí? Pregando para esse povo. E Pedro tem que se justificar. Amados, eu recebi um chamado do Senhor Jesus Cristo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A mesma coisa lá que ele falou para o Sinédrio lá, né? Mais importa obedecer a Deus do que a... Mais importa obedecer a Deus do que a... Opa, ok. Homens. Exatamente. Pedro obedeceu ao chamado do Senhor, foi e pregou o evangelho, trazendo salvação àquele local, trazendo salvação àquela casa. A glória do Senhor tem abençoado vidas, amados, através das nossas vidas. Nós devemos nos permitir ser usados por Deus. Você vendo os testemunhos dos irmãos que chegaram aqui, ou que chegaram lá no Cariri mesmo, o Tomé Wilson, ele chegava próximo lá do pessoal que estava trabalhando na roça, pegava a sanfona dele, começava a tocar um hino ao povo, né? Ficava lá, o que é aquilo dali? Aí chegava lá, ele toma o evangelho, pregava o evangelho. Muitas pessoas foram alcançadas por Cristo de modo simples, mas que vieram a engrandecer o nome de Deus. Engrandecer o nome de Deus. O resultado do incômodo pode ser a salvação dessas pessoas. Você vê no relato lá de João capítulo 4 e Atos 18, que continuar pregando o evangelho levou as pessoas à salvação. Em determinado momento, as pessoas lá de Samaria, juntamente com Jesus, disseram para aquela mulher: olha, nós não precisamos mais acreditar porque você está falando. Nós estamos ouvindo Ele. Nós estamos ouvindo Ele. Realmente Ele é o Salvador do mundo. Igualmente aqui em Paulo, ele chateado lá, mas Crispo com sua casa, o principal da sinagoga, aceitou a Cristo. Várias pessoas ali de Corinto que eram batizadas também. E mais tantas outras almas que foram sendo agregadas à igreja do Senhor ali. Chegando à igreja do Senhor. Edificando a igreja do Senhor ali. Sim, amados. O incômodo pode trazer salvação. E, amados, às vezes, incomodando,
nós não sejamos, eu não sei nem se chegaria a ter essa situação, mas imagine a situação aí da pessoa diante do grande trono branco do Senhor Deus e a pessoa dizer: eu nunca ouvi falar do Evangelho. E de repente você está lá, assim como eu, e você, poxa, eu conheço aquela pessoa. Eu realmente deixei de pregar o Evangelho para ela porque eu achava ela tão assim, tão assado, né? Tão indisponível, tão arrogante. Deixei de pregar o Evangelho para ela. Cuidado, muito cuidado, amados. Nós temos o dever de levar a mensagem da palavra de Deus a todas as pessoas que estão perdidas. O resultado, as pessoas, todos aqueles que forem de Deus, todos aqueles que forem escolhidos serão colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão trazidas à igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é discipulado. Mostrar por que a crença é verdadeira. Mostrar ao Senhor Jesus a obra dele completa. E aquela pessoa vai crescendo, crescendo, crescendo e começa a usar os dons que ela tem na igreja, de várias formas, em limpeza, em organização, tocando, cantando, dirigindo, pregando. Que bênção, evangelizando. Que bênção. E mais almas sendo agregadas, sendo colocadas na igreja do Senhor até que ele venha. Até que ele retorne e a sua igreja possa ser finalmente assunta aos céus. É a nossa obrigação. É o nosso dever. Cristão, qual a tua causa? O que te faz realmente ser um servo, uma serva de Cristo? É apenas você dizer que é um crente, que é uma crente? Não fica apenas nisso. Testemunhe. Cresça no conhecimento do Senhor. Tem tão belos livros aí, amados, à disposição. Às vezes nós lemos livros desse tamanho aqui, de qualquer tipo de ficção aí, de histórias românticas, seja lá o que for. Não conseguimos ler o livro de Judas no Novo Testamento, com todos os seus 100 capítulos. Né? Não. Apenas uns poucos versículos. E muitas vezes o pessoal, na hora que abre, dá até aquela tremida, né? De tão cansado que está. Não, amados, não podemos fazer tal coisa. Devemos crescer no Evangelho. Mas, pastor, eu tenho uma leitura simples, eu não sei como falar direito. Treine seus ouvidos. Ouça com muita atenção a pregação e a leitura. Nos celulares você pode colocar a Bíblia para falar, ser lida para você e você escutando. Guarde aquilo no seu coração e quando você tiver a oportunidade, coloque aquilo para fora. Você vai estar servindo a Deus. Você vai estar servindo a Deus. Ok? Não há problema. Use a sua simplicidade para pregar o Evangelho. A maioria dos apóstolos eram simples e ao qual permitir que fossem transformados por Deus, fez o Evangelho crescer até onde nós temos. Pai, obrigado por este tempo. Sou-te grato, Senhor, pelo modo como o Senhor tem abençoado esta igreja. Sim, não são perfeitos. Tem muito o que amadurecer. Na verdade, a tua igreja aqui na terra, Senhor, tem muito o que crescer, com certeza. Peço, no entanto, para aqueles irmãos que estão sofrendo agora por não terem a liberdade de religião. Por favor, Pai, acalenta a alma deles. Fortalece o coração deles, por favor. Não permita que eles se achem, que eles entendam que estão sozinhos, abandonados, suas famílias abandonadas. Acalenta-lhes o coração e dá-lhes o suprimento, Pai, a proteção. Em nome do teu Filho Jesus, a ousadia também de pregar o Evangelho. Mas a nossa igreja aqui, Senhor, que ainda temos uma tranquilidade, acorda-nos, por favor. Fomenta-nos, Senhor, por falar de Ti aos nossos amigos, nas nossas brincadeiras, nas nossas risadas, mostrar um versículo, mostrar a realidade de Deus. Ajuda-nos a trazer almas para Ti.
Quem vem, só o Senhor sabe. Dá-nos essa tranquilidade, essa certeza, Senhor. Mas dá-nos o desejo também humilde de buscar essas almas, de pregar, de fazer as pessoas que já estão na igreja crescer, a amadurecer, a desenvolver os seus dons, para dessa forma a tua igreja possa sair cada vez mais e pregar o Evangelho. Seja aqui, seja em outro país, ou seja onde for. Que a tua glória, Senhor, seja revelada. Que as tuas boas novas seja revelada. Obrigado, ó Pai, por tudo que essa igreja tem sido na minha vida também. Todo o aprendizado que eu tive e ainda tenho com ela. Proteja de todo mal, bem como também a igreja que eu tenho tido o privilégio, Senhor. Que o Senhor me deu o privilégio de pastorear lá em Alto Vermelho. Proteja os amados irmãos. Ajuda aqueles que estão doentes. Firma os seus passos para que Satanás não venha a tirar a certeza, Senhor, a convicção e a alegria da salvação. Eu rogo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amados, pelo convite. Espero que os amados pensem, reflitam em tudo que foi colocado. Agradeço, pastor Elton, irmão Janaílson. Parabéns a toda a equipe aí que organizou, que trabalhou, que se esmerou aí bastante, né, na limpeza, na organização, na comida. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos.